Olá pessoal, estou aqui para falar um pouco sobre gestão social para vocês. Eu acho que esse já deve ser o sétimo vídeo, o sexto vídeo. A gente vai falar um pouquinho hoje, vamos retomar o debate deste livro aqui, um pouco mais à frente. Nós vimos o primeiro capítulo, depois nós lemos um texto da professora Maria do Carmo Brant de Carvalho, e agora a gente volta então para esse livro Gestão Democrática e Serviço Social e vamos pensar um pouco juntos sobre as funções gerenciais básicas, ou seja, agora a gente está entrando no momento do curso que tem um aspecto de levar a reflexão, de levar o conhecimento, as nossas aspirações para que vocês pensem um pouco sobre de que modo a gestão pode se materializar, pode se oportunizar, pode se concretizar, né? Agora a gente já vai ver alguns traços também operativos em relação à gestão, tudo bem? Eu queria só apenas, antes de iniciarmos, a título de remember, a título de aquecimento, que a gente possa então falar que nós vimos no último encontro, nos nossos últimos estudos, que é muito importante que a gente sempre tenha o pé na gestão social calcados no contexto social. Não dá para a gente pensar em gestão social deslocado do que acontece no mundo, do que acontece nas relações sociais mais amplas, como economia, política, cultura, dentre outras, né? Então, esse é um traço essencial que a gente viu com a professora Maria do Carmo Brant de Carvalho. Um outro traço importante é que a globalização ela incide, ou seja, ela repercute no âmbito da gestão, né? O mundo globalizado, as relações globalizadas têm uma relação direta com o nível local da vida, com as relações sociais que nós vivemos a nível local e, sobretudo, no campo das políticas públicas. As novas metamorfoses do mundo do trabalho, as novas relações em detrimento de direitos ou a minimização dos direitos sociais, todas essas, a nível mundial, repercutem também no campo das políticas públicas, das políticas sociais, né? O adensamento do neoliberalismo como forma ideopolítica e econômica de controle das relações sociais também é algo que movimenta de modo bastante ativo, né, a cultura, a economia, todas as forças sociais e que, portanto, movimentam de algum modo as relações sociais. Bom, o que eu queria dizer para vocês também, isso a título de estamos relembrando aqui algumas questões. Alguns outros pontos que eu gostaria de trazer para vocês é que existem alguns constrangimentos. Maria do Carmo Brant de Carvalho, nas nossas discussões, a gente considera importante pensar sobre isso, que existem alguns tipos, né, de constrangimentos, ou seja, alguns tipos de incômodo, aquilo que traz certo desconforto ainda para a gestão social das políticas públicas no contexto contemporâneo. Por exemplo, se a gente fala em universalização, a gente sabe que as políticas públicas não se universalizaram de modo abrangente a todos os brasileiros. A gente sabe que tem muita gente que está fora, inclusive, do âmbito da capilaridade, do alcance das políticas públicas, né? Então, a universalidade é um problema, né? Se torna um constrangimento. Um outro constrangimento é a municipalização, ou seja, que os municípios consigam ofertar sobre suas bases ofertas de políticas públicas de qualidade, ofertas de políticas públicas que possam de fato valorar, que possam de fato contribuir para a qualidade de vida das pessoas. Mas a gente sabe muitas vezes que muitos municípios, por exemplo, não têm unidades básicas de saúde, não têm rede ampliada de proteção social, né? De assistência social, como CRAS, o CREAS, ou a rede ampliada, como serviços de convivência, os serviços de, sobretudo aqueles de proteção especial a pessoas vítimas de violência ou com rupturas de vínculos, né? Então, a municipalização em relação aos direitos, às políticas públicas, é algo que traz certo constrangimento porque também não se materializou, não se concretizou ao longo das relações sociais. Um outro ponto é a democratização das políticas públicas e da própria gestão. A gente sabe que a gente vive uma cultura sócio-histórica no país muito forte em relação ao conservadorismo, ao totalitarismo, né? Aquele velho ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então,
essa lógica que parece simples e que está no senso comum, ela é amalgamada nas relações sociais, ou seja, ela é posta nas relações sociais de uma maneira que está intrínseca a todos nós, tem raízes muito fortes com todos nós. E isso impede também no campo da gestão, ela repercute no campo da gestão, impede que a gestão seja democrática, que a gestão seja livre, que a gestão seja uma gestão que possa conversar, dialogar com diversos sujeitos sociais, com diversos atores políticos, né? Vejamos no caso recente da política brasileira. A gente tem uma série de exemplos que mostram o familismo, que mostram o pessoalismo no trato das questões, né? O que, de certa forma, rompe, obstrui todo o processo de democratização almejado e tentado construir ao longo das últimas décadas, sobretudo com os valores da Constituição Federal, né? Então, veja, eu falei aqui que a universalização é um problema, que a municipalização é um problema e que a democratização também às vezes se torna um problema para todos nós, né, no campo das políticas sociais. E um outro ponto é a participação política, né? Se a gente não tem uma democratização do campo de gestão, a participação se torna cada vez mais restrita ou reclusa a alguns segmentos, apenas algumas formas específicas, como o voto, mas pouco a gente aprendeu ou sabe fazer a escuta, a participação ativa dos nossos usuários, dos sujeitos sociais no campo das políticas públicas como um todo. Então, esse cenário que eu pintei aqui para vocês, parece que estou falando só de desgraças, mas a gente já vai falar de coisa boa também, é que deixam, segundo a professora Maria do Carmo Brant de Carvalho, o campo da gestão contemporânea com alguns constrangimentos. Constrangimento por quê? Parece que a gente não conseguiu, de alguma forma, a gente não oportunizou, a gente historicamente ainda não ultrapassou, não conseguiu materializar, não conseguiu concretizar exatamente a universalização, municipalização, a descentralização político-administrativa, enfim, aspectos mais abrangentes em relação a uma composição de uma gestão pública qualitativa e eficaz, né? Somados a esse contexto que a gente tem de globalização, os contextos de crises e metamorfoses no mundo do trabalho, crises econômicas, hoje, sobretudo, crises sanitárias. Então, quando a gente fala em gestão, é importante que a gente pense sobre isso. Não dá para gestar sentado numa sala, isolado do mundo. Ao contrário, um bom gestor, ele se interconecta, ele precisa estar atento às reflexões, atento ao movimento do real e às relações sociais à sua volta, olhando sempre com criticidade, com um olhar histórico sobre isso, de modo que possa compreender com maior ênfase, com maior maior adensamento essas dobraduras do real, essas rugosidades do real, né? Então, esses são alguns traços que a gente está caminhando para uma releitura, para uma lembrança, para ativar nossas mentes aí do que a gente já discutiu, tá? Nos outros vídeos, acho que a gente tem informações mais refinadas sobre isso, né? Agora, eu disse que a gente só falava em desgraça. Agora vamos falar um pouco o que então é importante, quais são os novos pontos, o que a gente aprendeu nesse tempo todo em relação à gestão. Um primeiro passo aqui, para a gente ter uma gestão social coerente, qualitativa, valorada pelos princípios humanos, valoradas pelas dimensões éticas e políticas e relacionadas ao direito, é muito importante que a gente pense que toda gestão e toda ação tem que ser pública e tem que ser integral e integrada, ou seja, integral no sentido que compreende o sujeito social na sua integralidade, nas suas relações, né? Tem que ser integrada com outras políticas, porque sozinho uma política não dá conta da realidade, a vida dos sujeitos é multidimensional, a realidade é multidimensional, tem diversos fatores, é multicomplexa, né? A gente pode dizer que tem uma complexidade grande, né, os fenômenos que os sujeitos apresentam, mas os sujeitos são totais. O mesmo sujeito que se apresenta na escola é o mesmo sujeito que talvez possa também ter acesso a uma UBS, a uma unidade básica de saúde, fazer parte de um programa de saúde na família, enfim. Quando a gente está dizendo de ações públicas integrais, é que vejam o sujeito além daquilo que ele apresenta, mas vejam o sujeito na sua dinamicidade. Isso implica reconhecer o território em que ele vive, reconhecer que ele não é um ser isolado, que ele se faz num conjunto social e familiar, né?
conjunto social é o território, o familiar é o núcleo familiar, e aí, independente das nucleações, das formas como essa família se constitui, é algo importante de se levar em conta nas políticas públicas. Perceber que uma política pública isolada não faz verão, né? Não faz milagre, ela precisa, de alguma forma, estar conectada, né? Precisa estar em constante diálogo com outras políticas, com aquelas políticas que versam sobre o seu universo, que versam sobre o seu território, né? Por isso é muito importante essa ação em rede das políticas. Isso quando eu digo ação de políticas públicas integrais e integradas. Um outro ponto importante, um novo ponto de gestão importante, é que a gente precisa ter as gestões ligadas à dimensão territorial, ter uma dimensão territorializada e de proximidade, ou seja, dá para a gente fazer uma política com um olhar lá de cima para o sujeito que está lá embaixo. Ao contrário, é preciso que as periferias, que as políticas sejam afiançadas dentro desses lugares, até dos lugares mais recôncavos, como as periferias, por exemplo, das cidades, né? Os serviços, a política pública precisa acompanhar os ritmos desse território, precisa acompanhar esse movimento do real, porque senão ela se torna distante, se torna ineficaz, porque não compreende o modo de vida dos sujeitos. Portanto, a dimensão territorial tem substantiva importância, tem substantiva qualidade para que a gestão possa ser qualificada. Então a gente já falou de duas coisas que qualificam a gestão. Pensar que a gestão não se faz sozinha, que a gente precisa integrar com políticas públicas e precisa pensar o sujeito no todo. Um outro ponto é pensar que o território é um elemento importante, é um elemento que traz a dimensão da escala mais próxima da vida para a gestão. É onde a gente precisa entender os modos de vida, até para propor, até para executar políticas de modo mais coerente e que de fato possam fazer diferença na vida daqueles sujeitos. Então, o território é um elemento essencial. Um outro ponto, um terceiro ponto que é muito importante é a gestão participativa, ou seja, eu já falei, não dá para a gente fazer gestão isolado dentro de uma sala, a gente precisa conversar com os atores internos à política e os atores externos às políticas, né? Ou seja, os movimentos sociais, os usuários, o sistema de garantia de direitos, enfim, quem recobre a nossa política, quem de alguma forma circulariza a política com a qual a gente trabalha. Então, esse é um dado essencial para a gente refletir. Um quarto e último ponto, como um novo contorno, uma nova pista para a gente pensar uma possibilidade boa, qualitativa para a gestão social, é a gestão do conhecimento, ou a gestão da informação, ou a possibilidade que a gente tem de reunir conhecimentos acerca da política em que trabalhamos, né? Acerca do campo em que trabalhamos. Então, portanto, a gestão do conhecimento pressupõe escuta atenta aos sujeitos, né? Escuta qualitativa aos sujeitos que trabalham, aos usuários que compõem, que de alguma forma movimentam aquela política, são atendidos por aquela política, é ter atenção em relação aos dados numéricos, né? Ao número de atendimentos, às situações prioritárias de atendimento que chegam até esse serviço, qual que é o público, qual que é o perfil dessas famílias, o que os dados demográficos do meu território dizem em relação a essas famílias. Então, esse é um ponto essencial para a gente pensar, tá? Bom, falei um pouco disso para relembrar, para aquecer os nossos motores pensantes aí, as nossas mentes ávidas e eletrizantes para pensar em gestão social. Volto daqui a pouquinho falando um pouco mais sobre essas funções básicas da gestão, né? Até daqui a pouquinho.